Continuando nossa segunda videoaula, a partir de agora a gente vai desenvolver o enunciado 2, que trata da utilização da função PROC-V e listas pendentes. Tá? O terceiro enunciado segue na mesma lógica, porém com alguns recursos diferentes. Bem, o que eu peço neste exercício? A gente simula novamente, porém agora um pouco diferente, a configuração de um veículo. Imaginem que vocês querem criar uma planilha básica, que permita que você possa escolher uma versão de um veículo, considerando as suas configurações básicas e escolher opcionais para o veículo. Tá? E cada opcional tem um valor, e a versão básica também tem um valor. E esta planilha precisa, então, capturar estas escolhas através de listas pendentes e associar o valor. Bem, observem neste arquivo que eu peço o seguinte. Na segunda folha de cálculo vazia, ou seja, da planilha 2, do mesmo arquivo anterior, o AP7, o nome de vocês, gostaria que vocês renomeassem esta planilha como exercício 2 e elaborasse as seguintes tabelas, ou seja, são duas tabelas. A primeira começa na célula B2, a gente vai ver isso lá no Calc, e a segunda a partir da célula H2. E a formatação da planilha, ela deve observar pelo menos as células como está aqui na figura, mas durante o exercício, o enunciado, eu vou falando sobre isso, né? Vocês podem até formatar a sua maneira, cor, estilo de fonte, enfim, mas as disposições das colunas, linhas e colunas, eu gostaria que vocês obedecessem ou seguissem o que pede no exercício. Tá? Então, deixa eu explicar basicamente como que funciona este exercício. Observem aqui que nós temos na primeira tabela modelo e valor. A célula B3 vai ser a opção depois, através de uma lista pendente, que nós vamos escolher quais das 3 versões que eu tenho disponível de veículo, ou seja, versão Sente, versão Master e versão Vista. E aqui vale dizer que são cenários fictícios. E cada versão tem um valor. Então, o que esta minha planilha vai fazer? À medida que eu escolher aqui na célula B3 uma determinada versão, a célula D3 tem que assumir o valor correspondente à versão equivalente. Ou seja, se eu optar aqui na célula, B3, não, é B3 sim. Se eu optar na célula B3 pela versão Sente, automaticamente na célula D3 tem que aparecer o valor 14.500. Então, este é o objetivo. Bom, isto é uma coisa que nós vamos fazer no nosso exercício. A segunda parte são os opcionais. E a lista de opcionais está nesta figura aqui, que corresponde ao intervalo H6 e 15, tá? Então, são N opcionais que nós vamos poder escolher depois. Se vocês observarem, a primeira linha está com asteriscos e o valor 0, que corresponde ao quê? Se o usuário não quiser escolher opcionais, ele deve escolher esta opção para que não aconteça erro na nossa planilha. Bem, então, se vocês observarem, cada opcional tem o seu respectivo valor. À medida que eu escolho nesta tabela um opcional, automaticamente a coluna D captura o valor correspondente ao opcional escolhido. E no final, a célula D15, que vai me calcular o valor total do veículo, vai fazer a soma dos opcionais mais o valor correspondente à versão básica escolhida do veículo.
Então, este exercício simula isso, criar uma tabela em que eu consiga, usando listas pendentes, não somente escolher um determinado dado de uma lista pendente, mas também capturando valores correspondentes e associando isso em determinadas células. E é aí que entra a função, então, a utilização da função PROC-V, porque o que faz essa função? A função PROC-V permite a gente fazer uma pesquisa na horizontal. Eu naveguei aqui no arquivo para mostrar para vocês. Observem o que está escrito aqui. A função PROC-V permite procurar na vertical um elemento localizado na primeira coluna de uma tabela. E depois de localizado, esse elemento pode apresentar o conteúdo de uma outra coluna dessa linha, dentro dos limites da tabela. Ou seja, a função PROC-V te permite, dentro de um intervalo, fazer uma pesquisa vertical, escolhendo o dado desta pesquisa. Bom, vamos ver isto na prática, então, aqui no Calc. Observem que eu estou trabalhando na segunda planilha, né, que eu renomeei de exercício 2, como é o sugerido a vocês, dentro do mesmo do arquivo anterior, atividade proposta 7. Criei as duas tabelas, como vocês podem observar aqui. Eu tenho a primeira tabela, modelo, e a segunda tabela com as listas opcionais. O objetivo, se vocês fizerem no Excel, estas duas colunas podem ser ocultadas, tá? Como eu fiz no Calc, eu optei em não ocultá-las, até porque para mostrar o desenvolvimento do exercício como um todo. Bem, vamos então resolvê-lo considerando a configuração da coluna B3. Observem que a palavra versão vista está centralizada e, se vocês olharem, podem confundirem-se com a coluna C, mas não é a coluna C. Por quê? E por que é a B? Porque eu mesclei as células aqui. Eu selecionei a célula B e a célula C e tornei uma célula única. Logo, o Calc entende como a primeira célula a ser considerada destas duas células mescladas. Portanto, ele considera então a célula B, que é a que está selecionada aqui nesta opção. Bem, trabalhamos então com a célula B3, onde nós vamos criar uma lista pendente relativa às 3 versões dos carros que aparecem na coluna H, 2, 3 e 4. Bem, se vocês lembram no exercício anterior, para a gente criar uma lista pendente é muito fácil, né? Observem que aqui a lista pendente já existe. Vamos criá-la então. Eu venho em Dados, na barra de menu, escolho a opção Validade, logo chama a lista pendente. Eu não vou digitar novamente, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês entenderam como fazer no enunciado 1. Observem aqui que nesta tela aparecem então as 3 opções, versão Sente, versão Master e versão Vista. Eu coloquei, não ativei a célula Permitir célula em branco, poderia ativar aqui, deixei sem. Mostrar lista de seleção, ou seja, que lá quando eu clicar na minha setinha vai aparecer então estas opções definidas, e clico em OK, está feito. Aqui está então, se eu alterar aqui vai automaticamente mudar o valor. Observem que à medida que eu seleciono uma versão, automaticamente na coluna D3 muda o valor correspondente à versão. Por exemplo, deixa eu aproximar um pouco mais ajustar aqui a tela para vocês visualizarem. Olha só, eu escolhi a versão Master. Quanto vale a versão Master? 17.200. Então, a célula D3 assumiu o valor correspondente à coluna H3. Então, é isso que a função PROC faz. Ela seleciona um dado e permite você relacionar esse dado a uma determinada célula. Se eu alterar aqui para a versão vista, automaticamente o meu valor correspondente à versão vista passa ou é assumido pela célula D3. Bem, como que nós vamos fazer para configurar isso então? Vamos agora chamar a função
PROC-V. Novamente falando, eu gosto de trabalhar com assistente de funções, chamo a função aqui, né? Pesquiso ela, o PROC-V, e venho na estrutura, como ela já está feita aqui. Vocês, à medida que vocês vão desenvolvendo o exercício, sigam os passos de acordo com o enunciado. Bem, a função PROC-V tem 4 parâmetros, mas normalmente se configuram os 3 primeiros, onde o primeiro trata do critério da pesquisa, ou seja, o que eu quero definir como critério a ser pesquisado. Bom, o que a função vai pesquisar? Se vocês observarem, eu selecionei o B3. Significa o quê? Que a minha função vai pesquisar a coluna B, linha 3, ou seja, a versão do veículo, o modelo do veículo. Aí eu tenho que dizer, bom, dentro de que lugar você quer que faça essa pesquisa? Dentro de um intervalo que eu chamo H2 e 4, que se trata do intervalo da minha segunda tabela. Observem aqui ao lado, ou seja, coluna H e coluna I, ou considerando as versões e os valores. Bem, então o segundo critério, a matriz que a função vai pesquisar é esse intervalo. E que índice? O que é o índice neste caso aqui, o terceiro parâmetro? Bem, se vocês observarem a segunda tabela, existem 2 colunas. A primeira é a coluna H e a segunda é a coluna I. O que eu quero que a função pesquise? Dentro desse intervalo que corresponde a toda a tabela, do H e do I, 2 e 4, eu quero que você pesquise, função PROC-V, o índice da segunda coluna. Por quê? Porque é o valor que vai assumir. Se eu colocasse 1 aqui, iria aparecer versão vista aqui e versão vista aqui, mas não é isso que eu quero. Eu quero que ela assuma o valor da segunda coluna, correspondente à coluna I. Então, por isso que eu uso o número 2 aqui. E observe que ela já mostra o resultado, né, dentro da tela do assistente de funções. Feito isso, eu clico em OK, está feito. A célula D3 foi feita a sua configuração, ou seja, à medida que eu seleciono uma versão na célula B3, a célula D3 assume o valor correspondente a esta versão.